Se você teve alguma lembrança essa semana de coisas que às vezes você nem imaginava, coisas da sua família que você nem imaginava, não deixe escapar. Porque o Senhor vai para frente. Se você deixar escapar, você perde aquela chance que Ele está te dando. É assim, gente. Jesus foi assim. Ele não voltava para trás, ele ia para frente. Quem queria, corria atrás dele, né? Quem queria, ia atrás dele. Atravessava mar, entrava para cá e ficava esperando ele passar. A mesma coisa conosco. Não pense que o Senhor vai voltar e vai falar, o que você sentiu? Não, é você que tem que pensar agora. Então, antes de a gente começar, feche os olhos. Se você lembrou alguma coisa da sua família, da sua vida, que foi uma memória oculta, que foi uma coisa que às vezes você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, completa a tua cura, Senhor. Completa a cura que o Senhor começou a trazer. Não vai ser de um dia para o outro, mas o Senhor está começando uma cura profunda e eu quero que essa cura profunda aconteça na minha vida. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, né? Jesus sempre exigiu isso, gente. Quando ele andava, ele via o cego e falava assim, o que você quer? E o cego respondia, eu quero ver. Ele andava e via o paralítico e falava, o que você quer? Eu quero andar. Então, essa exigência faz parte da nossa vida. Eu tenho que pedir, reconhecer, por isso que a gente está fazendo esse processo longo de reconhecimento de cura que você precisa. Porque ele espera que você fale objetivamente. Então, fala para a pessoa do lado, você tem que falar de maneira objetiva. Não é, eu quero qualquer coisa, eu quero ser curada de qualquer coisa. Não, o Senhor fala, o que você quer? Para quem se lembra, não é, da colocação da Áurea na semana passada, as memórias ocultas são as memórias que nós não lembramos, evidentemente, são ocultas. São coisas que muitas vezes todas as vezes foram escondidas, mas que marcaram as nossas vidas. Né? E ela enfatizou muito aquelas memórias intrauterinas, não é? O nenenzinho não lembra, não é? Principalmente na primeira infância, quantas coisas que podemos ter passado e agora precisamos orar por essas curas. E isso está marcando a nossa vida, vai impactando na nossa vida. Então coloca a mão no teu coração. Nós te pedimos, Senhor, que o teu poder e a tua graça venha nos curar. Senhor, tudo aquilo que tu nos mostrastes essa semana e aquilo que nós, na nossa correria, não tivemos a oportunidade de parar diante de ti para que tu nos revelasse, mas que estamos aqui agora. E te pedimos, Senhor, estende a sua mão de cura para penetrar na nossa mente, na área das nossas memórias. Aquelas que ficaram no nosso inconsciente e que nós não conseguimos atingir, Senhor, nós pedimos. Toca, Senhor, e cura, Jesus. Vem agindo, Senhor. Quero até citar aqui uma das pregações que nós tivemos, não nessa campanha, mas antes, e eu sei que fui eu que fiz, que eu falei sobre a diferença, não é, do inconsciente e do subconsciente. Claro que essas definições, para quem é da psicologia, tem outros caminhos para se pensar. Mas o subconsciente, aquilo que está embaixo do consciente, você consegue acessar. Não é? Com a terapia, com a oração de cura interior, você acaba tendo uma memória que você jogou para trás e acabou esquecendo ela porque ela era dolorosa. Agora, a que está no inconsciente, você não acessa ela. E é dessa que nós estamos pedindo a cura agora. Aquelas que estão lá e a gente sequer consegue tocá-las. Põe a mão na sua mente, é lógico que é simbólico, não precisa pôr a mão para chegar nisso. Aliás, a tua mão não chega lá. Mas é uma forma de dizer, Senhor, atinge agora. E se isso tem gerado doenças, se isso tem gerado, Senhor, doenças autoimunes, doenças
graves, muitas vezes, porque estão lá ferindo, marcando, se isso tem tocado nosso ânimo, levado a formas de depressão, a crises e doenças, Senhor, psiquiátricas que nós não sabemos de onde surgiram, vem curar agora, Senhor, nós te pedimos. Queremos, Senhor, saúde e saúde mental, Senhor. Então, age sobre a nossa mente agora, realizando essa cura em todas as nossas memórias, Senhor. Amém, Jesus. Em Apocalipse, está lá escrito que os anjos andam e pegam as orações. E vão pegando as orações e vão diante do trono de Deus. E lá elas apresentam as petições dos homens. Os anjos apresentam. E eles então trazem a resposta. Eles levam o pedido e eles trazem a resposta. O que significa que nossas orações não ficam sem resposta. Às vezes a gente fala, mas Deus não me respondeu. Não, Ele está respondendo. Só que você que não está vendo, porque Ele está respondendo. Porque esta é uma promessa que está lá em Apocalipse. Eu não estou inventando ela. Não estamos inventando. A música também não está inventando. Há essa palavra que diz, as orações são coletadas no cálice que é apresentado diante de Deus. E os anjos vêm e respondem. Então, fecha os teus olhos e coloca as tuas petições diante de Deus. Coloca as tuas dificuldades. Coloca os problemas que você tem que resolver. Coloca a tua situação de luta. Coloca a tua situação financeira. Coloca o teu trabalho. Coloca a tua área emocional. Coloca a tua família, aquilo que está te afligindo. Coloca no cálice do Senhor, porque o anjo vai levar e o anjo vai responder. Confie em Deus. Pelas lutas que você tem, pelos desafios que vão se apresentar, fala com o Senhor agora e diz, Senhor, eu estou aqui diante de Ti e eu tenho, Senhor, as minhas súplicas para fazer, Senhor. Age, Senhor, na minha vida, no meu caminho. Pede ao Senhor que haja na sua saúde, que haja também na sua vida econômica, que Ele cuide da sua vida econômica, porque o diabo muitas vezes fecha as pontes de suprimento para fazer você sofrer. Muitas vezes ele cria tanta confusão que as conversas, do jeito que você fala, o outro escuta diferente. Você escreve de um jeito, o outro lê de outro. E daqui a pouco se estabelece uma confusão que você não sabe de onde veio, mas aí já não sai mais da confusão. Já vai gerando mágoas e feridas. Então, em nome de Jesus, pede agora para o Senhor fazer toda essa libertação, fazer toda esta restauração. Xandala barili, canta la barala cheia. Xandala barala e halabari canta la barala. Xandala barala. Xandala barala. Vamos sentar um pouquinho para a gente introduzir o nosso tema de hoje. Eu acho importante a gente fazer as explicações para você saber o que é que você vai estar rezando e vai estar entrando na oração. Hoje, Deus me falava assim. Na verdade, a hora que acabou a reunião segunda-feira, eu acho que alguém perguntou para mim, o que vai ser a semana que vem? Eu falei, não sei. Na hora que eu saí, Deus falou, é isso aqui. É retirando o mercenário. Daí eu falei, então tá, Senhor. Quando Deus fala, eu já fico feliz, porque eu sei que Ele vai fazer. Que Ele sabe o que Ele vai fazer. Mas eu preciso que você entenda o que é isso. Senão você vai rezar de maneira equivocada. Porque quando a gente fala mercenário, depois o Sidney vai pregar nesse aspecto, a gente já pensa no inimigo. Mercenário é o inimigo. Mas Deus falava assim para mim, não é o inimigo. O mercenário não é o inimigo. Então vamos entender
Você primeiro precisa entender o que é o mercenário. E aí Deus me trazia assim. O mercenário, ele é humano. Não é o demônio. Ele é humano. Fala para a pessoa do lado, o mercenário é uma pessoa. Ele é humano. Essa pessoa pode ter entrado na sua vida, na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, na vida dos seus bisavós, que nós estamos até a 3ª geração. Mas qual o efeito? Por que eu tenho que tirar o mercenário da minha vida e da minha família? Porque o mercenário, ele se aproxima. O mercenário é humano, não é o diabo, é humano, que se aproxima ou de você, ou dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós. Aparentemente, com boa intenção. O mercenário, ele pode ser um parente, o mercenário pode ser um vizinho, o mercenário pode ser um amigo tão bacana, que você já vai pensar que ele é o mercenário. Ele te ajudou. Ele veio na sua vida e te ajudou na hora que você precisou. Ele pode ser aquele parente que te deu a mão. Ele pode ser aquele vizinho que ia lá lavar sua louça, ajudar você a cuidar das coisas quando você não estava conseguindo. Pode ser aquela pessoa que tinha alguém doente na sua família e ele oferecia ajuda. E ajudou. Mas por que ele se torna um mercenário? Porque o mercenário desvia o caminho, né? Isso que a palavra de Deus fala. O pastor dirige, o mercenário desvia o caminho. Quando é o pastor, você vai para o caminho certo, você vai com a decisão certa, você faz a escolha certa. Quando é o mercenário, aparentemente ele é bom. Eu quero que você entenda muito bem isso, para você não confundir. O mercenário não é alguém que a gente suspeite. O mercenário é alguém que a gente não suspeita. É alguém que pode parecer amigo. É aquele parente que pode parecer bacana. É aquela pessoa que te ajudou na vida. Só que o que torna ele mercenário e tira você do caminho que Deus tinha para você. Porque os interesses do mercenário são interesses escusos. Ou seja, ele te ajuda, mas no fundo ele tem inveja de você. Ele te ajuda, mas ele fica de olho na sua vida, cobiçando a sua vida. Ele te ajuda, mas na verdade ele gostaria de te dar uma rasteira. Está entendendo? Pergunta se a pessoa está entendendo. Esse é o mercenário. Esse é o mercenário que você tem que reconhecer na sua vida. Na sua vida, na vida dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. Que é claro que você não vai saber, porque eu não sei nada que aconteceu na vida da minha bisavó. Mas eu conto com o Espírito Santo. Agora, na minha, eu sei. Da minha família, meus pais, eu até sei. Quando você desmascara o mercenário, você olha para ele e fala assim, tuas intenções são escusas, né? Você parece meu amigo, mas na verdade você quer pegar o meu lugar. Você parece o meu amigo, mas você quer tirar minhas coisas. Você parece ótimo comigo, mas você está me tramando. Quando você descobrir isso, o mercenário vai ter que ser retirado. Porque ele está desmascarado. Está entendendo? Fala para a pessoa, está entendendo a oração? Essa é a oração. Quando você enxerga as pessoas como elas realmente são. E isso não é ruim. Eu estou fazendo um julgamento do fulano, que pode ser sua sogra, seu cunhado, seu parente, seu vizinho, seu amigo. Parece que a gente está julgando, né? Eu estou julgando. Não, você está desmascarando. Você está entendendo as verdadeiras intenções daquela pessoa. Quando você entende isso, o diabo que está junto com ele vai ter que cair fora. Você entendeu a diferença? Não, a pessoa não é o diabo, ela é humana, mas o diabo está com ela.
Porque todo aquele que tem mau comportamento, o demônio está junto. Todo aquele que quer roubar, o demônio está junto. Todo aquele que mente, o demônio está junto. Todo aquele que engana, o demônio está junto. Todo aquele que tem ciúme, inveja, o demônio está junto. Não está dentro da pessoa, entenda bem. Está fora, mas está com ela. Então, quando você deixa que essa pessoa entre na sua casa, domine a sua vida e articule na sua vida, o diabo está lá também. E ele vai te desviar do caminho que Deus tinha para você. Vai te desviar daquele plano inicial que Deus tinha para você. Não significa que você não vai conseguir, né? Pode ser que consiga, mas naquele momento que aquela pessoa entrou na sua vida, ela era um mercenário e o diabo veio junto para te destruir. E o diabo, que não é besta, ele se aproveita de tudo e se aproveita das pessoas que se comportam como mercenários. No final, o diabo se aproveita. Mas eu preciso saber, eu preciso entender, para não deixar que ele me roube, que ele me destrua, que esse mercenário me tire do caminho de Deus, daquele grande plano que Deus tinha para a minha vida e que se perdeu por causa do mercenário, que eu aceitei que entrasse na minha vida. E quero deixar isso bem claro. Quem manda na sua vida é você. Eu mando na minha vida. Quem manda na sua vida é você. Então, se você deixar o mercenário entrar, você vai ter que tirar. Fala para a pessoa do lado, você vai ter que tirar. Você deixou ele entrar? Você que deixou? Você vai ter que falar para ele sair da sua vida. E não só falar, como às vezes você tem que ter atitudes para aquele mercenário sair da sua vida. Porque ele vai continuar agindo juntamente com o amigo dele, que é Satanás, destruindo a sua vida. Isso eu estou falando da minha vida agora, mas eu tenho a vida dos meus pais, eu tenho a vida dos meus avós, dos meus bisavós, que às vezes foram destruídos por esses mercenários que entraram na vida deles. Aí eu já vou ter que rezar, porque eu não tenho mais domínio, né, sobre isso, porque eles já nem existem mais. Mas eu vou falar, eu estou entendendo que o mercenário entrou e ele vai ter que ser retirado em nome de Jesus. Como é que você retira? É fácil. Eu retiro todo mercenário que entrou na minha história. Eu retiro todo mercenário que entrou na minha casa, porque ele tinha interesses escusos, interesses ocultos, interesses ruins. E eu quero, em nome de Jesus, retirar ele. Vai sair. Não é demônio, preste atenção, é humano. Então, não é assim, sai Satanás em nome de Jesus, porque não é ele. É humano. Então, eu vou ter que falar, espírito humano. Se você souber o nome, melhor ainda, tá, gente? Se você detectou quem é, melhor ainda. Você já fala, espírito humano de tal pessoa, não vai mais ficar aqui, vai sair fora. Sai da minha vida. É você que manda na sua vida. Não é o demônio e nem o mercenário, é você que manda. E aí, quando você detecta, você fala, pode sair, porque você já está desmascarado. Vocês estão entendendo a oração? Pergunta para a pessoa se ela entendeu. Como é essa oração? Não é oração contra o demônio. É contra o espírito humano de alguém que se comportou como mercenário. Te enganou sua família, entrou na sua casa, roubou, destruiu, aprontou várias coisas contra você, contra a sua casa e desviou o que tinha que ser. Mas agora você tem que se posicionar e falar, agora você está desmascarado, eu estou te vendo. Pode ter demorado 20 anos, 30 anos, mas você está desmascarado, porque eu estou te vendo. E você vai ter que sair, espírito humano mercenário, saia daqui. É simples assim, tá? Você que manda. Não é ele que manda, quem manda é você. Então você tem que posicionar.
Agora, se você ficar, ai, não, coitadinho, a minha vizinha era tão bacana, não é possível. Ai, a minha cunhada foi tão boa. Azar seu, porque você vai continuar com o mercenário aí dentro da sua história sem tirar ele. Estão entendendo? Não é o julgamento, é realidade. Entendeu a realidade? Você vai falar, espírito humano, cai fora daqui, que aqui eu estou desmascarando. E o demônio que entrou junto, em nome de Jesus, agora sim, né? Porque o demônio você manda em nome de Jesus, espírito humano não. Agora, demônio que veio junto, saia em nome de Jesus. Você veio trazer roubo? Saia. Você veio trazer destruição? Saia em nome de Jesus. Aí você reza contra o demônio que entrou junto. O que eu preciso é, primeiro, quem dá espaço na minha vida sou eu. Então eu posso tratar a pessoa com gentileza, ser educado, mas eu não deixo que entre e que venha tomar posse da minha vida, das minhas coisas. Quem que decide isso? Eu. Diga, eu mesmo decido. Eu mesmo. E é isso. Aliás, é por isso que a gente rezou, e eu falei para vocês, se Deus sabe tudo, por que a gente reza? A gente reza porque o Senhor nos deu uma liberdade e é nós que escolhemos se queremos aquela libertação, se queremos aquilo ou não. É nós que escolhemos. Então, nesse momento, você fecha os teus olhos e se você tem uma visão já interior de quem já na sua vida pode ter sido alguém que até já saiu, mas que saiu porque já aprontou e deixou ali na sua vida te conduzindo pelo caminho que não era o caminho do bom pastor. Então, nesse momento, você fala, Senhor, retira esses mercenários da minha vida, Senhor. Retira esses mercenários que estão na minha frente. Retira esses mercenários que agiram, Senhor, nos meus pais, nos meus avós. Retira, Senhor. Não queremos viver sobre a consequência que eles causaram, nos desviando do caminho que você tinha. Ou, Senhor, muitas vezes fazendo com que o caminho ficasse longo, nos levando para ficar como o povo no deserto, andando por 40 anos, Senhor. Nós queremos que você abra o caminho para seguirmos em linha reta na tua vontade, Jesus. Vocês perceberam que essa campanha é uma campanha muito diferente, né? Porque é muito mais fácil, as pessoas têm os temas que elas já estão acostumadas. A gente nem precisava ir em algumas dessas campanhas, porque a gente já sabe aqueles temas, decora, a gente acha em todo lugar. E a gente quis exatamente caminhar por um processo mais profundo. Por isso que a gente fez 3 semanas de preparação. Para que você possa ser batizado no Espírito Santo e poder fazer durante esta semana e todas as semanas a tua jornada de oração. Então, arranja um tempinho, tira aí 10 minutos, mas não vai pegar esses 10 minutos para fazer todas aquelas orações que você tem para fazer. Eu, por exemplo, eu rezo todo dia, texto de Nossa Senhora, de preferência tento rezar pelo menos mais de um mistério, o texto da misericórdia, faço o ofício da oração da manhã das laudes, faço as minhas orações que eu já coloquei, a de sabedoria. Quer dizer, se eu fizer todas elas, dá mais 10 minutos, aí acabou meu tempo. Então, esses 10 minutos não é para você fazer suas orações de repetição que você tem. É para você orar, se colocar na presença de Deus com o Espírito Santo, pedir que o Senhor te leve para que seja eficaz a oração da semana na linha daquilo que a gente, durante hoje, por exemplo, que é a oração para retirar o mercenário, a gente vai nessa linha. Então não precisa muito, 10 minutinhos que você consegue. Claro, quem pode rezar mais, reze mais. Quem pode fazer todas as orações que ele planeja fazer, mais a sua leitura orante. Quem faz a leitura orante, aliás, todos devíamos fazer, não é? Já dizia São João Paulo II, e antes dele já dizia o Padre Jonas, não é? Fazer a nossa leitura orante, que é quando você vai orar com a Bíblia, mas pega 10 minutos agora para você rezar por retirar os mercenários.
Assim como a gente aconselhou você a fazer isso na semana passada, de gastar 10 minutos para rezar pelas memórias ocultas. Se você puder pegar a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, que é esta famosa texto do bom pastor, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10, mas peguem aí, capítulo 10 de São João. Também é no capítulo 10 de São João que você vai ver o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, esse texto aqui, de João 10, é um texto que a gente deve mesmo fazer uma leitura orante dele e gastar mais tempo para fazer. Mas eu quero que você pegue o versículo 13. Porque eu não quero falar do ladrão, eu quero falar do mercenário. Então eu quero que você pegue o versículo 13 do capítulo 10. E diz assim, o mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Palavra do Senhor. Quero pegar também um outro pedacinho, que aqui é o versículo 11, diz assim, só para a gente entender o contexto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. Então, quem é que rouba e dispersa as ovelhas? As ovelhas acabam indo pelos caminhos errados. É o lobo. Mas quem é que deveria estar lá e supostamente para cuidar e na hora que precisa foge? O mercenário. Por isso que a Áurea colocou muito claro, não é? O mercenário não é o lobo é o maligno, o lobo quer nos destruir, o lobo quer devorar as nossas coisas, o lobo quer nos fazer infelizes, porque do que se alimenta o maligno? Da tristeza, da falta de esperança, da perda da fé, porque aí a pessoa vai para o inferno. Ele se alimenta de desgastar. Muita gente fica, às vezes, irritada com Deus e não percebe que a armadilha foi muito bem montada pelo lobo. Mas como é que ele vai agir nas nossas vidas se a gente também não permitiu? Porque imagina, se para você pedir um milagre na sua vida, para você pedir uma graça na sua vida, para você pedir que algo aconteça de bom, você reza porque Deus espera a tua oração para agir, ele não ia permitir que o lobo viesse e te devorasse sem que ninguém o autorizasse a fazer. O diabo não pode ir entrando na sua vida e fazendo o que ele quer. Claro, se você for pegar lá o texto de Jó, esse texto que é um texto literário do Antigo Testamento, o diabo pede a Deus autorização para provar Ló. É um caso específico, mas ele vai provar, é um caso muito específico. Na verdade, o diabo, para fazer algo contra a sua vida, ele precisa também de uma autorização. Você vai dar uma autorização para o diabo fazer mal para a tua vida? Eu não. Às vezes as pessoas fazem isso, às vezes fazem isso no processo de contaminação, no processo de frequentar determinadas idolatrias, ideologias e coisas mais que a pessoa acaba falando que não deveria. Mas normalmente ninguém aqui conscientemente autoriza o mal na sua vida, não é mesmo? Claro, às vezes a gente faz alguns votos íntimos terríveis e que precisam de libertação, não é? Votos íntimos terríveis. Às vezes a gente faz mesmo, sem saber. Quando criança, normalmente, que passa algum tipo de dificuldade ou algum tipo de situação familiar, acaba fazendo alguns votos íntimos. Precisa de libertação quando você faz, porque você fez um voto, você fez essa autorização.
Mas neste caso, quem é que vem abrir a porta para que o lobo venha? O mercenário. E para isso, ele tem que se aproximar. E ele tem que te encantar. Eu, às vezes, fico pensando, vocês já devem ter visto. Vocês já viram alguém que levou um golpe do bilhete premiado? Talvez até alguém aqui tenha sofrido esse golpe. E aí depois você para pensar e fala assim, mas como que eu caí num negócio desse? Como é que essa pessoa conseguiu me enganar? É uma coisa tão óbvia, tão fácil. O que aconteceu? Claro, mexeu com a tua ambição, mexeu com o teu sonho de ficar rico, mexeu com a possibilidade de ganhar um dinheiro, mas mesmo assim, se você parar para pensar, você fala, mas como? A explicação é muito clara, é que o mercenário, ele se usa de um encantamento, ele acaba encantando você, ele acaba atraindo você até mesmo pela tua bondade. Quantos golpes a gente acaba caindo por dó? Não é mesmo? Porque a gente fica com pena e a pessoa nos engana. Já aconteceu com alguém aqui? Não sei. Mas eu já peguei muita gente e depois a pessoa fica olhando para si mesma e falando, meu Deus, como eu sou burro, como eu sou isso. Aí o diabo vai deixando para você ficar pior ainda consigo mesmo. Pois bem, o mercenário, ele é alguém que tem um interesse. Por quê? O que é um mercenário? É alguém que faz um serviço a troco de um ganho pessoal. Então, o mercenário é aquele que sempre tem um interesse pessoal com aquilo. Ele pode fazer um gesto, mas ele tem um interesse. Então, o que faz a diferença é que ele tem um interesse. Jesus não tem um interesse. Jesus, quando ele te faz e te dá um milagre, ele nunca vai cobrar. Nunca vai cobrar. Eu lembro de uma vez, já contei esse testemunho, no encontro da irmã Bridget McKenney aqui no Parque Exposição, eu que estava animando o encontro, e ela proclamou uma cura, e depois um homem procurou o arcebispo, que era Dom Murilo, e disse assim, ó, eu fui naquele evento, assim, assim, assado, eu estava com câncer, trouxe meus exames, eu fui curado de câncer, não sei o quê, e falou lá para o bispo. O bispo me chamou, perguntou como é que tinha sido o encontro, me contou esse caso, me falou sobre isso, e eu fiquei muito feliz, ele me falou quem era a pessoa, e eu conhecia a pessoa. Na verdade, eu não conhecia aquele homem, mas conhecia a família dele. E aí eu procurei a família dele, e a família dele estava realmente muito contente, porque o câncer tinha sido curado. E curado, naquele momento, os exames mudaram completamente. Passou mais ou menos um mês, não me lembro quanto, a filha uma das filhas desse senhor, que estudou comigo algumas matérias na faculdade, falou para mim, Sidney, meu pai foi curado de câncer. Meu pai teve um milagre que ele estava para morrer. E ele não mudou nada. Continua não querendo nada de Deus, não está nem aí com Deus. Ele sempre aprontou muitas coisas, continua aprontando, continua fazendo isso ou aquilo. Ela falou, como ele foi curado por Deus, ele tinha que ter ido, se entregado para Jesus, como que não foi entregue para Jesus? Vai que o câncer dele volta. E eu disse, Jesus, ele não troca nada. Se ele te curar, te libertar, te restaurar, abrir uma porta, e você não for grato, você seguir tua vida, você não querer saber dele, ele deu o presente para você, porque ele não tem nenhum interesse. Ele faz porque me ama, faz porque te ama. Ele faz de graça, ele faz mesmo sem você merecer, mesmo sem você ter feito nada para receber. E ele faz. O mercenário, tudo que ele faz é para o seu próprio ganho. E a hora que a coisa aperta, ele foge e deixa você para o lobo roubar, matar e destruir.
Então é fundamental, primeiro, que você consiga, através da oração, ir percebendo os mercenários que ainda existem na sua vida e os mercenários que já passaram pela sua história. Para a partir daí você fazer uma oração de cura por aqueles que já passaram pela sua vida e ser vigilante com aqueles que você sabe que são mercenários e não fazer com que eles se tornem íntimos e abram a porta para o lobo na sua vida. Entendeu? Amém? É essa a tua oração dessa semana. Não dá para tirar 10 minutos, tira 5. Mas faça a tua oração com discernimento para que se retirem os mercenários da sua vida. Ele não é o diabo, mas ele traz o lobo, abre a porta para o lobo entrar. Amém?